Bom dia, né? Bom dia para todos. Eu me chamo Diego Rafael, certo? Eu sou professor da Educa. Então, gostaria de convidar vocês mais um encontro, né? O nosso bate-papo conectado. Essa atividade, ela faz parte da parceria do projeto Observatório da Saúde e da Escola de Extensão da UERN Natal. Lembrando a vocês que esse encontro ele estará disponível no canal do YouTube, né, o UERN Natal, né, anota aí, o UERN Natal. Além disso, vocês podem estar seguindo a gente no nosso Instagram, né, o Instagram da Educa, Educa UERN Oficial, certo? Hoje teremos no nosso encontro um tema bastante importante, né? O tema será abordado diabetes. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, essa doença crônica atinge mais de 13 milhões de pessoas, o que isso corresponde a aproximadamente 7% da nossa população. Então, convido a vocês para falar sobre esse tema, né, a acadêmica de medicina da UFRN, Rebeca Paiva, ela vai estar falando sobre esse tema para a gente. Então, desde já agradeço a presença da, da Rebeca e seja bem-vinda, Rebeca, ao nosso encontro. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Rebeca, eu sou estudante de medicina da UFRN, né, como o Diego já falou, e também faço parte do projeto, é um projeto de extensão da universidade, que é a Liga Acadêmica de Atenção ao Portador de Diabetes. Nele, a gente tem um ambulatório que faz atendimento justamente para pacientes que têm diabetes num nível mais complexo de se tratar e que não dá para acompanhar de forma tão bem só com o médico clínico geral. E aí a gente tem todo o apoio do endocrinologista. Eu fui convidada para falar com vocês hoje sobre diabetes e eu juro que não vai ser uma coisa técnica, vai ser uma coisa bem tranquila e eu estou aqui super disponível para tirar as dúvidas e ajudar como eu souber, certo? Antes de começar a falar sobre a doença em si, eu queria trazer alguns números para vocês que tanto o Diego falou, mas eu vou trazer uns dados um pouquinho mais atualizados, que 13 milhões de diabéticos no Brasil era no ano de 2013. Agora, em 2020, esse percentual já subiu para 10%. E considerando que a nossa população tem cerca de 200 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas no Brasil têm a doença. E além dos 20 milhões que têm a doença, existe um outro número, que é cerca de um terço da população, que não tem diabetes, mas que tem o que chamamos de pré-diabetes. E eu vou falar um pouquinho para vocês já já. No mundo, esse valor de número de diabéticos gira em torno de 425 milhões de pessoas. É muita gente. E considerando que eles fizeram um cálculo, falando que em 2035 esse número vai ser próximo de 700 milhões, porque o nosso estilo de vida contribui muito para o desenvolvimento dessa doença, né? Não só isso, mas inúmeros outros fatores, só que esse é bem importante. E aí o Brasil, dentro desse parâmetro, é o quarto país que tem maior número de diabéticos. E isso, a influência, o tanto que influencia isso, não é só baseado na alimentação. Nós temos sim uma alimentação que é muito propícia a desenvolver diabetes, né? Porque a gente come muitas raízes, a gente gosta muito de massa e isso ajuda bastante. Só que por questões culturais, por questões socioeconômicas, né, o acesso à alimentação e até por questões genéticas, o nosso país está atrás dos Estados Unidos, está atrás da China e, se não me engano, eu acho que é a Índia, o terceiro país com maior número de diabéticos. Mas se a gente for parar para pensar, essas populações são imensamente maiores que a nossa. Então, não significa dizer que nós estamos com uma posição muito positiva. Afinal, se a gente fizer um cálculo, a gente está bem ruim. Mas o que é diabetes? O diabetes ele é caracterizado como uma doença que tem muito açúcar no sangue. Mas como assim muito açúcar no sangue? O diabetes é uma doença crônica, certo? Ela se desenvolve aos poucos, ela ao longo dos anos ela vai piorando e ela é causada pelo excesso de glicose. O que é a glicose? A glicose é um tipo de açúcar. Todo alimento que a gente come, ela tem uma quantidade de açúcar.
E esse açúcar, ele é degradado em glicose, que é uma partícula pequenininha e mais fácil de ser absorvida pelo nosso corpo. Quando a gente come, mastiga, esse alimento vai todo degradado para o estômago. Do estômago, ele é transportado para o nosso sangue, para que o sangue seja capaz de distribuir para todas as células. Se nós não tivermos a glicose, as células não têm energia. E sem energia, a gente não sobrevive. Então, se o diabetes é uma doença causada pelo excesso de açúcar, a gente tem que fugir de todo o açúcar? Como eu disse, não. A gente precisa do açúcar para sobreviver. O que é interessante é que tudo demais é muito, né? Já dizia a vovó. Então, temos que ter um equilíbrio do nosso consumo de açúcar e no gasto do açúcar. Para vocês entenderem de uma forma mais prática, a gente come a comida, ela é transformada nessa glicose. Só que para a glicose entrar na célula, ela precisa da ajuda de um hormônio, que é a insulina. A insulina ela funciona como se fosse uma chave para abrir as portas e a glicose entrar na célula. Se a insulina ela é insuficiente, a gente começa a juntar açúcar demais no sangue. E é isso uma coisa que acontece no diabetes. E de onde é que vem? Estarei falando um pouco sobre a insulina, né? Então, a chavezinha da célula enviar o açúcar, a gente vai acumulando açúcar no sangue. E como eu disse, essa é uma característica do diabetes. Uma pessoa normal tem quantidade de insulina suficiente, uma pessoa normal lê-se saudável, certo, gente? Tem quantidade de insulina para colocar o açúcar na. Quando a pessoa tem diabetes, e aí existe uma pequena diferença que a gente divide em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, essas pessoas não têm insulina suficiente. No diabetes tipo 1, que é aquele que é mais comum na criança, no adolescente, que as pessoas nascem com esse defeito, o que acontece? O próprio corpo, ele briga com as células e acaba destruindo as células do pâncreas. Então é como se a fábrica fosse a falência. Não existe insulina sendo produzida. E é por isso que algumas pessoas que têm diabetes, mais precisamente do tipo 1, eles fazem a injeção de insulina todos os dias. Porque se não tiver insulina, não entra energia e a gente não tem vida. Nos diabéticos tipo 2, que é o diabetes mais comum, o diabetes da mulher, que geralmente é obesa, dos idosos, de pessoas que têm colesterol muito alto, nesse tipo de diabetes, o que acontece? As pessoas passaram a vida tendo excessos na alimentação e exigindo muito do pâncreas. Tem uma hora que ele cansa e ele começa aí a ficando desgastado, vai falindo. E se as pessoas não tratarem da doença, o que tende a acontecer é exatamente como ocorre no diabetes tipo 1. O açúcar, a insulina para de ser produzida e aí vai ser necessário a introdução do tratamento com insulina, certo? Eu queria deixar claro para vocês um termozinho que chama muito, que fala muito, é muito conhecido, que é o pré-diabetes. O que é o pré-diabetes? O pré-diabetes nada mais é que a fase inicial do diabetes. Não consideram como diabetes porque em alguns casos existe a possibilidade de reverter esse quadro. O pré-diabetes é um momento que as células elas estão resistentes a essa insulina. É como se um funcionário fosse trabalhar num dia e no outro dia não. Existe uma dificuldade aí para colocar essa insulina para dentro, ou para colocar a glicose para dentro, mas ainda dá certo. Aí, quando isso começa a não funcionar, é que se desenvolve o diabetes. Mas por que consideram isso uma fase de doença? Porque o status de pré-diabetes é suficiente para levar a complicações. Eu ainda não falei, mas vou falar já já das possíveis complicações do diabetes, certo? Primeiro eu vou falar um pouco sobre os sintomas. Não é para ninguém ficar desesperado achando que está diabético depois de eu falar isso, certo? Mas quando os pacientes chegam a apresentar os sintomas, que geralmente isso só acontece depois de muitos anos da pessoa ter a doença, mas totalmente sem sintomas, os sintomas vão ser excesso de sede, excesso de fome, uma vontade agoniada de comer, uma vontade muito grande de beber água, muitas idas ao banheiro para fazer xixi. Muitas vezes esse paciente perde peso e diz: eu emagreci 3 quilos, eu emagreci 4 quilos e não fiz dieta nenhuma, certo?
Então, esses são os mais comuns. Em alguns casos, é bem comum também que os pacientes apresentem uma coisa que se chamam de neuropatia diabética, que é uma sensação de dor, queimação ou formigamento nas mãos e nos pés. Geralmente, é bem uniforme, é como se a pessoa tivesse de luva mesmo, ou então de meia, e acontece dos dois lados, não, dificilmente acontece de um lado só. Por que que o pré-diabetes, especificamente a diabetes, é um doce tão amargo? Porque a diabetes é uma doença que, só por ela existir no indivíduo, ela já diminui a expectativa de vida em cerca de 5 a 7 anos. Então, você perder 7 anos da sua vida porque você tem uma condição de saúde evitável e tratável é um ponto bem negativo. Além disso, o diabetes ele pode levar a inúmeras outras complicações, especialmente nas pessoas de mais idade, como a osteoporose, a obesidade, porque só pelo fato da pessoa ter diabetes, ela dificulta o processamento das gorduras e aí a pessoa vai ganhando peso. Depois de perder inicialmente, ela costuma ganhar. Isso para os diabéticos tipo 2. Os diabéticos tipo 1, esse ganho de peso ele demora muito mais para acontecer e nem sempre acontece. Mas nos diabéticos tipo 2, vem esse ganho de peso, que vai levar à obesidade. A obesidade, junto com o diabetes, leva a uma chance maior da pessoa ter pressão alta, de ter o colesterol ruim alto, de ter os triglicerídeos altos, que geralmente as pessoas reconhecem quando se fala em gordura no fígado. O colesterol bom, ele cai muito. As pessoas que têm diabetes, elas têm uma chance aumentada em 17 vezes de ter uma doença renal. A doença renal crônica terminal, que quando o rim da gente vai parando de funcionar. E outra, que é uma doença super atribuída à diabetes, que é a retinopatia diabética, exclusiva da doença causada por isso. E a pessoa pode ficar cego. Tem alguns pacientes que eu acompanho que ficaram cegos depois de idosos por causa do diabetes, porque não controlaram, não tomaram as medidas adequadas de tratamento, de prevenção, tudo direitinho. E o diabetes é a doença que tem como é a principal causa, na verdade, de amputação de membros inferiores. Como ela causa uma dormência, especialmente nos pés e mãos, muitas vezes os pacientes acabam se machucando, criam calos, batem nos pés e machucam e eles não veem que está machucado. Isso causa úlceras que infeccionam e causam inúmeros processos, levando até a amputação. Eu trouxe só alguns dados de números de complicações do diabetes para falar que o diabetes aumenta em 3, quase 4 vezes o risco de ter um AVC nas mulheres, certo? Nos homens esse risco é um pouco menor. Nós mulheres somos um pouco menos felizes nesse quesito, porque o diabetes implica mais em coisas negativas para a gente. Então, o risco de ter um infarto, o risco de ter um AVC é super elevado quando se tem diabetes. Quando a gente faz um questionamento de um paciente que se ele tem ou não o risco de ter um AVC ou de ter um infarto para iniciar uma medicação ou não, um ponto crucial é ter diabetes. Se ele tem diabetes, automaticamente ele é considerado uma pessoa de alto risco. Então, aumenta risco para infarto, aumenta risco para AVC, aumenta risco para ter claudicação, que é quando a pessoa anda e ela começa a sentir uma dor na batata da perna, e ela tem que parar, porque a dor é muito forte. Então, a diabetes também leva a essa condição. E aumenta o número de hospitalizações por qualquer coisa. Se a pessoa tem diabetes, ela tende a ficar mais tempo internada. Ela pode ter ido para o hospital com a pneumonia, mas pelo fato dela ter diabetes, ela ter um descontrole, ela vai ficar mais tempo no hospital. E ela vai mais vezes ao hospital, certo? Como eu falei, tem um risco aumentado também de doença crônica dos rins, de amputações e da cegueira. E aí eu vou falar para vocês agora um pouco sobre prevenção e sobre tratamento do diabetes. As complicações são realmente muito severas e atingem muitos pacientes. Por isso é muito importante que a gente previna. E como é que se previne diabetes? Como eu falei, existem inúmeros fatores, inclusive fatores genéticos. Mas o sedentarismo, a dieta descontrolada, a falta de cuidados, de modo geral, com outros sistemas do corpo, né? O colesterol alto, o triglicérides, eles vão levar, a obesidade também é muito importante, eles vão levar com que o corpo da gente não tenha condições adequadas para combater o excesso de glicose no sangue. Então, pessoas que estão mais velhas, e aí eu abro um parênteses para falar aqui,
A partir do dia que a gente nasce, a gente começa a morrer. Então, as nossas células, elas vão ficando envelhecidas e vão perdendo um pouco da capacidade. A função que o rim tem de filtrar de uma pessoa de 20 anos é diferente da capacidade do rim de uma pessoa de 80 anos, assim como no pâncreas. Por isso que o pré-diabetes e a diabetes são mais comuns em pessoas idosas. Então, a idade, o sedentarismo, uma dieta desregrada, um histórico familiar, se sua mãe, seu pai teve diabetes, a sua chance de ter é maior, apesar de que isso não é um fator determinante. E quem teve diabetes gestacional tem uma chance muito aumentada também de desenvolver o próprio diabetes, certo? Em outro período da vida. E como é que a gente previne? Fazendo dieta, fazendo exercício. Mais do que dizer para vocês que vocês têm que fazer uma dieta muito regrada e que não é para comer nada de pão, não é para comer macarrão, eu não quero dizer que uma pessoa diabética ela tem que ser infeliz. Mas quando você começa a tratar a sua doença numa fase mais inicial, você tem mais chances de que você tenha uma vida mais equilibrada. Se você descobre que tem diabetes e passa anos para poder começar a tratar, para se cuidar de verdade, vai ficar bem mais difícil de controlar. E é provável que ao invés de tomar um remedinho, alguns remedinhos, você vai precisar fazer injeção de insulina todos os dias. Eu tenho familiares que fazem tratamento com insulina e tenho familiares que fazem tratamento só com comprimido. E tenho inúmeros pacientes que são só pré-diabéticos e conseguem controlar a condição com dieta e com exercício. O ideal da dieta é que ela seja diversificada, que não seja excessiva em massas, que as pessoas troquem massas por hortaliças, por frutas. Mas frutas também são extremamente ricas em glicose. Então, se você vai comer uma manga, você come uma manga. Você não pode comer 3 mangas, porque é uma fruta que tem muito açúcar. Então, como disse vovó, tudo demais é muito. É uma questão de equilíbrio. Em relação ao exercício, é muito complicado. Eu tenho certeza que o pessoal da educação física sabe, e para nós, eu que pretendo ser endocrinologista e atuo no ambulatório da endócrino, é muito complicado, porque a nossa especialidade, minha futura especialidade, diz que a pessoa tem que ser saudável, tem que comer bem, tem que fazer exercícios, tem que dormir bem, tem que fazer inúmeras medidas para ser uma pessoa dentro do padrão saudável. E eu sei que isso é muito difícil. Quantas vezes não chegam pacientes e pacientes dizendo: Ah, doutora, eu não consegui fazer a dieta porque me faltou dinheiro para comprar os alimentos, eu não consegui fazer os exercícios porque eu tenho que cuidar dos meus netos. Inúmeras coisas surgem. Mas eu vou dizer para vocês o que é o ideal, certo? Eu até anotei o percentual aqui para falar para vocês direitinho. Em relação aos exercícios, a gente solicita e indica que as pessoas tentem fazer exercícios de pelo menos 150 minutos na maior quantidade de dias. Ou seja, 30 minutos por dia, certo? É muito melhor você fazer 30 minutos todo dia do que 2 horas em um dia e não fazer mais nada. Uma coisa muito importante do nosso bem-estar é que a gente consiga diluir a quantidade de exercício na maior quantidade de dias, mas sem deixar um intervalo muito grande. O que é isso? É melhor fazer exercício dia sim, dia não, do que fazer 3 dias direto e passar os outros 4 dias sem fazer nada, certo? O exercício físico é muito importante porque, além de ajudar a diminuir os níveis da glicemia, que é o nível de glicose no sangue, ele também diminui o triglicérides, que é uma condição associada à diabetes, aumenta o colesterol bom e tende a diminuir a pressão arterial. Fazendo exercício físico, basicamente você diminui a quantidade de remédio que você está tomando, porque você ajuda a controlar com outras formas. Antes não existia medicamento e as pessoas tinham que usar os métodos que existiam, baseados em alimentação, exercícios e outras práticas. Uma coisa que é muito importante dizer é que você não deve começar um exercício físico do dia para a noite e achar que pode ser o Usain Bolt e sair correndo desesperadamente de um lado ao outro da cidade. Porque, como eu falei, já existe um risco de ter outras doenças associadas. Então, você pode infartar-se de uma hora para outra. Você, tô aqui e decide, hoje eu vou ser um corredor. E sair correndo desesperadamente, isso não vai ser saudável. Então, é tudo uma questão de treino. Aos poucos você vai evoluindo na sua caminhada,
você vai se exercitando mais. Alongar é muito importante, porque você não vai causar dor e você não vai se desestimular por causa disso, certo? E em relação ao diabetes, eu queria, além de deixar muito claro isso da questão do exercício, que eu não tenho condições técnicas para falar muito disso, assim como não tenho para falar sobre a questão da dieta, mas se vocês procurarem no Google, e eu posso até disponibilizar para a Irene depois, uma tabela que fala a diferença da quantidade de carboidratos de determinados alimentos, porque todo alimento tem um valor de carboidrato e tem um valor que vai fornecer energia. Uma coisa é caloria, que se transforma na obesidade. Uma coisa é o valor glicídico, que pode levar ao diabetes, certo? Então, um cuscuz é rico, as batatas, a macaxeira é melhor porque ela tem um teor menor. E aí existem comparações e preferências que podem ser feitas. Mas, dentro das realidades socioeconômicas, nem sempre essas substituições são possíveis. É muito importante que isso seja claro, porque às vezes a gente cobra de um vizinho, de um primo, de um parente, e ele realmente não tem condições. Só para falar um pouco sobre o rastreamento do diabetes, se vocês devem ou não fazer exames, é aquela coisa. A partir dos 40 anos, todo mundo tem que fazer um teste de glicemia para ver quanto é a glicemia de jejum. E geralmente, essa glicemia de jejum tem que ser de pelo menos 8 horas, certo? Algumas pessoas têm a necessidade, e não são todas, de fazer o teste de tolerância à glicose, que é aquele teste da garapa, onde você fica lá, colhe o sangue, toma aquele suquinho horrivelmente doce, e depois de algum tempo faz a coleta de sangue de novo. Que susto, a porta bateu. E pessoas que têm histórico de mais de 10 anos de hipertensão, que já têm histórico familiar, de pessoas com diabetes, obesidade e outras comorbidades, elas podem fazer o teste antes dos 40 anos. Qualquer pessoa pode ir no médico e pedir, eu queria fazer o teste da glicose. Mas não precisa ficar fazendo isso de ano em ano, de mês em mês, se você não tem uma indicação. É muito mais por uma questão de rastreio. Mas, a partir do momento que você tem o diagnóstico de pré-diabetes ou de diabetes, você tem que fazer um acompanhamento muito perto, muito próximo com o médico, exatamente para não deixar escapar, para poder ajustar a dose da maneira adequada para você e ter o tratamento mais adequado. Porque se você está com uma dose muito alta, você começa a ter hipoglicemias, você passa mal. Isso também não é saudável. O ideal é que se tenha um equilíbrio. Não é para ter nada de mais nem nada de menos. O açúcar tem que ter na quantidade certa, tá? E eu queria falar para vocês só mais uma coisa que tem na Sociedade Brasileira de Diabetes, que é em relação a alguns mitos. Que é aquela historinha, porque eu uso muito açúcar na minha comida, eu vou ter diabetes? Não é bem assim. Como eu falei, os alimentos são transformados em um tipo de açúcar. Então, é muito mais prejudicial que uma pessoa se empanturre de pão, macarrão, biscoito, do que ela coloque 3 colheres de açúcar no café. É possível ser substituído por aqueles adoçantes de sucralose, cerucal, estévia? É possível, ajuda na dieta. Mas só isso não é suficiente para você dizer que está se cuidando para não ter diabetes, certo? Eu acho que era isso, de um modo geral, que eu queria falar. Agradeço a vocês pela participação, pela paciência e estou aberta a dúvidas. Então, turma, dando continuidade, né, para fechar com chave de ouro, né, gostaria de compartilhar com vocês uma terapia muito importante para todos nós, certo? Ela tá presente na prevenção de doenças, no tratamento de doenças. Então, essa terapia é a música. Então, eu convido a minha aluna Joana, né, a aluna de musculação Joana, para ela cantar e tocar um pouco para a gente, tá certo? Eu vou tocar para vocês uma música que foi gravada, eu acredito que anos 70, 80, por Elba Ramalho, mas que ficou para sempre, porque tem música que se eterniza, que é Veja Margarida, do Vital Farias. E quem quiser cantar comigo, está convidado. E é como o Diego falou, a música realmente, ela, como a atividade física cuida do nosso corpo, né? Eu acredito que a música seja um exercício, uma terapia, um tratamento para a nossa alma e para o nosso espírito, né? Vamos terminar esse encontro com um pouquinho de música, que é para dar uma leveza, né, na vida da gente. Tá bom o som, Diego? Faz...
arco-íris já mudou de cor e uma rosa nunca mais desabrochou. Eu não quero ver você com esse gosto de sabão na boca. Arco-íris já mudou de cor e uma rosa nunca mais desabrochou. Eu não quero ver você, eu não quero ver. Veja você, gasolina vai subir de preço. Eu não quero nunca mais seu endereço. Ou é o começo do fim, ou é o fim. Eu vou partir pra cidade garantida, proibida, arranjar meio de vida, Margarida, pra você gostar de mim. Essas feridas da vida, Margarida, essas feridas da vida, amarga vida, pra você gostar de mim.